18ª live dos 30 dias de live que eu, Bruno Darós, fotógrafo há 10 anos, estou ajudando fotógrafos, outros fotógrafos, a viverem, a evoluírem durante a crise. Por que eu falei viverem? Porque eu já estou aqui pensando no que vem depois desses 30 dias de live. É óbvio que eu gostei tanto e que eu não vou parar. Vou continuar gerando conteúdo para fotógrafos, compartilhando aí todos os meus aprendizados desses 10 anos vivendo de fotografia e quero ajudar mais fotógrafos a viverem da fotografia também, porque nesses 30 dias de live eu ouvi muitos fotógrafos já muitos não, né? Alguns fotógrafos me dizendo que é difícil viver da fotografia. Tem outra profissão e a fotografia fica sempre como segundo plano. E como que eu transformo essa fotografia em algo como um negócio mesmo e passo a viver disso, ganhar bem pra isso, ser reconhecido, ter clientes, os clientes que eu gosto. Então, já é um pouco do que eu tô falando nesses 30 dias de live, mas depois que esses 30 dias acabar, a gente vai continuar aí falando sobre viver de fotografia. E se você gostou, tá interessado no assunto, se inscreve no canal, deixa teu comentário aí o que você tá achando desses 30 dias de live. Temos o Spotify também que você pode seguir para ouvir enquanto tá na academia, enquanto tá correndo, enquanto tá fazendo exercício em casa, talvez. E também temos o Facebook, Instagram, que lá sim onde acontece essas 30 dias de live, todos os dias às 9 horas da manhã. Meu Instagram é Darós Bruno. E se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, o que eu faço, qual é a minha empresa, é a Voe, que você pode encontrar no Insta como Voe Oficial, V-U-E Oficial. Então é isso, bora pra live de hoje que vamos falar sobre criatividade, como ser criativo nos tempos de hoje. Eu comecei aqui fazendo um exercício desse livro que inspira a criatividade, que é o Hobby como Artista. Eu tenho dois. Tenho esse, que é o livro Hobby como um Artista, 10 dicas sobre criatividade. Eu vou falar sobre ele depois. E tenho esse que é o Diário. Então ele tem vários exercícios que aí você pode fazer diariamente, né? Um exercício aqui para treinando um pouquinho mais sua criatividade. O que eu tava fazendo hoje, antes de começar a live aqui, 10 dúvidas que tenho. Aí tu vai anotar 10 dúvidas que você tem. Eu anotei 7, porque não deu tempo. Depois tem que anotar mais 3. A primeira, de onde vim? A segunda, para onde vou? A terceira, quem disse que caneta é caneta? 4, será que todo mundo vê da mesma forma? Tipo, será que as pessoas... Como, sei lá, o Diego me vê de uma forma, será que é a mesma forma que a Dani me vê ou eu sou diferente pra Dani? Temos essa dúvida aí no ar. Será que... essa eu já falei. A quinta dúvida, o que é a realidade? O que é real? Será que enquanto eu tô sonhando que é a realidade ou enquanto eu tô acordado que é a realidade? Né? Temos essa questão também. O que é o tempo? O tempo é algo que é o tempo que a gente tá vendo aqui ou é um tempo que existe em outro lugar e aí a gente tá vivendo esse tempo que uma hora vale... Quem disse que uma hora vale uma hora? E tipo, né? Uma outra dúvida. Dúvida 7. Quantas espécies de seres existem no universo? Porque seria muito egoísmo dizer que só existem os seres humanos. Então... deve existir uma porrada de seres. E ainda falta 3 dúvidas que eu vou fazer depois, mas isso aqui vai fazer a gente pensar sobre a vida, tá vendo? Eu acho que perguntar mais e questionar mais é algo que ajuda a gente na nossa criatividade. E é sobre isso a nossa live de hoje. Eu sou um apaixonado por criatividade. Já fiz alguns cursos que tiveram como tema criatividade, como a gente pode melhorar os nossos processos criativos. É algo que eu gosto muito. E é um universo que eu sempre falei, assim, na minha vida inteira, sei lá, eu sempre busquei ser criativo, mesmo não sabendo que eu era criativo, porque eu acho que o ser criativo tá muito com a nossa criança, que é algo que eu vou falar também, que muita gente deixa essa criancinha de lado, né? E por que a gente deixa essa criancinha de lado? Porque nós nunca fomos educados para ser criativos. Na nossa escola, ninguém falou, hoje nós vamos falar sobre criatividade. Não. A gente vai falar sobre física, sobre química, sobre geografia, sobre história. Eu não sei nem como é que estão os estudos hoje em dia, né? Porque faz tempo que eu já me formei. Mas a gente não foi educado para ser criativo. Eu queria perguntar para quem tá aqui na live, se vocês consideram criativos. Digam sim ou não, para eu saber quem se considera criativo. E você que tá assistindo no YouTube, fala aí se você... se considera criativo nos comentários, como que é a sua relação com a criatividade, eu quero saber um pouco mais sobre isso, até para trazer mais conteúdos sobre isso também, porque no geral, eu entendo que a gente não foi educado para ser criativo, principalmente porque a gente recebe bloqueios o tempo inteiro. Então assim, a gente vai querer fazer alguma brincadeira, alguma coisa diferente, a gente vai querer criar alguma coisa, sempre vem, não inventa moda, fulaninho, não faz isso, não faz aquilo, e é o tempo inteiro, né, não faz isso, não faz aquilo, a gente vai perdendo, né, vai tendo sempre aquele corte, assim, pô, quero fazer um negócio legal quando sou criança, daí vem, não faz isso, isso não pode agora, isso não, e aí a gente começa a ir pra escola,
E aí na escola existe toda uma padronização que você tem que ir de uniforme, então você tem que estar igual aos seus coleguinhas e todo mundo tem que fazer as mesmas coisas. Todo mundo tem que tirar nota boa e aí você é avaliado por uma nota, então se você tirar abaixo de 7 ou de 6, você é considerado burro, você é considerado que não é inteligente. E aí eu penso que, então eu não posso fazer nada, não posso ter uma ideia ruim que eu vou ser reprovado, eu não posso ter uma ideia que as pessoas não gostaram porque eu vou reprovar de ano, não vou ter aprovação das pessoas. E aí isso vai crescendo com a gente de uma maneira que vai deixando a gente meio doido, assim. Porque aí a gente vai perdendo a magia da coisa, porque eu não posso errar, eu não posso fazer algo que eu gostaria e eu não posso ser quem eu sou. Eu tenho que fazer parte de um padrão, eu tenho que tenho que colocar um uniforme para ir pro colégio mesmo achando ele horrível. E eu tenho que ir pro colégio de uniforme, porque senão eu não posso entrar na sala. E aí a gente vai crescendo e vai crescendo abafado. Porque daí a gente começa a deixar de expressar as coisas que a gente gostaria, né? A gente começa a deixar de ser quem a gente é na nossa essência máxima, assim, como a gente era lá quando era criança, né? Quando era criança eu gostava de, sei lá, vou pegar o exemplo de uma menina botar flor no cabelo, de menino também, tanto faz. Eu gostava de usar uma flor aqui na minha orelha. Aí um dia eu fui com a flor na orelha pro colégio e aí falaram que era feio, que eu tava cafona. E aí, tirou a flor, porque, né, falaram mal de mim. E aí não rola. E aí isso vai abafando a gente vai crescendo, a gente vai ficando sufocado e a gente não compartilha mais os nossos sentimentos, porque a gente entende que compartilhar o nosso sentimento é errado. Te mostra que você é mais fraco quando você compartilha o seu sentimento, você não pode chorar, você não pode brincar com as coisas que você gostaria, você não pode... Enfim, você é bloqueado o tempo inteiro. Em resumo é isso. E a gente cresce abafado. Viramos adultos abafados, que não sabem mais expressar os seus sentimentos, porque fomos bloqueados o tempo inteiro. Então, comecei a pensar nisso, assim, né, de como as pessoas hoje em dia estão abafadas, estão sufocadas, estão angustiadas, porque não compartilham o que sentem, não expressam, não botam pra fora. E quando a gente compartilha o que a gente sente, esse compartilhar, ele pode acontecer de diversas formas. Pode ser uma ligação para um amigo, pode ser escrever um texto, pode ser em forma de um post no Instagram, pode ser em forma de arte. E eu acho que a arte, quando a gente expressa o nosso sentimento através da arte, não deixa de ser um instrumento de se curar, assim, de todas essas feridas. E, querendo ou não, a gente faz isso com o nosso trabalho. Então, olha a oportunidade que a gente tem de estar se curando o tempo inteiro ao expressar os nossos sentimentos através de uma arte. E para a arte não existe certo ou errado. Não existe é assim que se faz. Existe o teu jeito de fazer. Não existe um desenho feio ou um desenho bonito. Se a gente pegar 3 crianças e 3 adultos aqui e cada um fazer um desenho de uma árvore, certo? E a gente colocar todos esses desenhos aqui na mesa e embaralhar. A gente vai saber qual foi o desenho da criança, qual foi do adulto? Talvez até saiba, porque o adulto dependendo do adulto, vai estar um desenho mais querendo fazer perfeito. E a criança não, ela vai estar rabiscando. Mas algum dos desenhos é feio ou alguns dos desenhos é bonito? Não, é o desenho de cada pessoa. E assim é a fotografia. É a fotografia de cada fotógrafo. Eu posso achar um fotógrafo ou a foto de outro fotógrafo ruim? Posso, eu não preciso gostar de tudo. Mas eu não preciso falar que aquilo é feio porque ele não sabe fazer. Não, é feio porque eu não me identifico com aquilo, tudo bem. Mas é o jeito de ele fazer aquilo. E aí eu começo a respeitar todas as formas de arte, porque eu acho que a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode evoluir, claro, principalmente falando da fotografia. Eu sei que hoje eu olho para fotógrafos, eu vejo fotos que poderiam ser muito melhores, porque eu entendo que ali não está a expressão máxima, então é aí que onde eu acho que a foto é ruim, porque ele não está expressando quem ele é, ele não está expressando seu sentimento. Aí é quando eu acho a foto ruim, porque não precisa necessariamente me agradar visualmente eu achar uma foto linda, mas quando é uma expressão que tu vê que é algo do coração, essa foto ficou muito massa. Então o que o fotógrafo precisa fazer para começar a expressar mais o seu sentimento através da fotografia, para ele botar mais para fora, para ele usar a fotografia como pode ser até uma válvula de onde ele deposita tudo que ele deixou abafado por muito tempo, sabe? E então a gente precisa entender que para arte, para fotografia, não para qualquer forma de expressão, não existe feio ou bonito, existe a sua forma de fazer. E aí você vai precisar encontrar essa forma. E aí, quando você faz essa expressão de uma forma verdadeira, é quando o seu trabalho vai ser
o seu trabalho e ninguém vai poder discutir se é feio ou bonito, porque você tá tão certo daquilo que é uma expressão sua, sabe? E aí as coisas vão começar a fluir. José Melo disse: Bruno, fiz um post relacionado à aula de ontem, mas fiquei com vergonha de marcar. Ah, então eu vou ler agora. Já estou com o post aberto, José Melo. Vamos lá. Deixa eu só explicar para quem está assistindo essa live de hoje. Na live de ontem, a gente fez eu deixei uma tarefa que era para que os fotógrafos que estivessem me assistindo postassem uma foto e criassem um conteúdo muito verdadeiro ali com aquele post. Que ele pensasse qual era o objetivo, que ele pensasse na pessoa que vai ler, que vai consumir aquele conteúdo e que ele fizesse, que fosse natural, que fosse algo verdadeiro, que viesse do coração. E eu falei sobre tudo isso, sobre como um fotógrafo pode criar um conteúdo que vai impactar outras pessoas na live de ontem. Então, a live 17, tá? Que daqui a pouquinho vai estar no YouTube, mas você que está assistindo no YouTube, provavelmente essa live já está disponível, é anterior a essa, tá? Então, o José Melo fez o post. E eu vou ler esse post, porque eu acho que, né, deve ser lido esse post. Eu fiz também ontem, não sei se vocês viram. Alguém viu? A Larissa viu porque eu sei que ela comentou. Então, deixa eu ler o do José. Uma breve história sobre ser você. Por muito tempo da minha vida, eu quis ter o cabelo grande, achava o máximo cabelos longos, mas por uma questão cultural, familiar e até pessoal, não tive coragem. Depois de algum tempo em que me tornei fotógrafo, tentei levantar a autoestima das pessoas, mas muitas vezes não funcionava. Então decidi que iria deixar meu cabelo crescer. O que foi ainda pior, porque no início dessa transição o cabelo fica meio estranho e algumas pessoas, para piorar, ainda fizeram comentários maldosos. Foi então que comecei a fazer autorretratos, usando minha profissão para tentar melhorar a autoestima. Então, descobri que você precisa se aceitar mais, olhar para dentro e se conectar mais contigo. Ou independente da câmera e lente ou iPhone que lhe apontem, você se sentirá mal. Precisa se comparar menos, entender que somos únicos e merecemos tal liberdade de ser que às vezes nos é tirada. Liberdade de ser que nos é tirada. Liberdade até de mudar sempre, sem pensar somente como as pessoas vão reagir a isso e assim então se sentir bonita, não só externamente ou por estar dentro dos padrões, porque esses são criados e não é pensando no seu bem-estar. Os padrões que são criados não são pensando no seu bem-estar. A beleza de ser quem você é. Gostaria que me dissessem nos comentários ou até postassem fotos de como queriam se ver representando em uma fotografia. E se postarem, me marquem, por favor. Aí tivemos aqui um comentário. Tenho visto muitos fotógrafos falando sobre o poder que o autorretrato tem de nos revelar a nós mesmos e de como isso pode nos fortalecer e influenciar a nossa fotografia. Estou doida para fazer, mas no fundo tenho vergonha e medo. Se eu tiver coragem, vou postar e te marcar. Tá vendo o que aconteceu? Se ele tivesse só postado a fotinha e botado um emoji de paz e amor ou uma hashtag, não teria esse comentário. Então, parabéns. Fiquei muito feliz de ver que você fez e ficou muito lindo. Parabéns. De verdade. Eu ontem fiz também, só pra dar um contexto, a gente falou que o post deveria ter autoestima, né? Porque a gente chegou nesse consenso, assim. Vamos fazer um post que traga autoestima e a gente fale sobre isso nas nossas mídias sociais com o objetivo. Aí eu vou falar o meu também, né? Já que falei o do José, eu vou compartilhar o meu também. Ontem eu fiz um post no meu Instagram e eu quero perguntar pra vocês, depois que eu terminar de ler o post, qual que era o meu objetivo com esse post. Eu quero ver se alguém vai acertar, tá? Pensei na minha persona e pensei no meu objetivo, que foi o que a gente falou ontem. Aí o meu post foi o seguinte. Foi ontem, tá? Hoje, durante a live aqui no Instagram, tive a ideia de produzir um conteúdo na prática, ao vivo, junto com os fotógrafos que estavam assistindo. Começamos a pensar em quem seria a persona, qual era o nicho da nossa fotografia, o problema que iríamos resolver e o objetivo do nosso post. Chegamos no assunto autoestima. Pera aí, Bruno, é sério que você vai falar sobre autoestima? Pois é. Quem nunca se sentiu feio um dia que atire a primeira pedra? Em algumas pessoas é até dolorido falar sobre isso, paralisa. Não foi meu caso, mas lembrei e contei na live que quando eu era adolescente me achava bem estranho. Imagino que você também. Tinha muita espinha, tomei Roacutan por um tempo. Meus dentes eram pra frente, eu ria com a mão na frente da boca. E tinha um cabelo que quando ia trocar de camiseta precisava tomar banho pra ajeitá-lo de novo. Pode ter sido difícil entender isso. Coisas simples olhando hoje. Simples, comparando com quem realmente sofre e tem traumas com sua aparência. Não tô falando que foi uma fase terrível não tô falando que foi uma fase terrível da minha vida, mas foi uma lembrança que eu tive enquanto falávamos sobre isso. Lembrei também o quanto mudei no último ano.
Perdi 18 quilos, raspei o cabelo, acrescentei o óculos. Muitos me perguntaram a receita, a fórmula mágica. Engraçado que nada disso foi planejado. Foi consequência de uma mudança interna. Foi consequência de voltar a olhar para mim. Foi consequência de uma pausa, de entender o que realmente importava na minha vida. Foi consequência de uma atualização de identidade. Aprendi que o externo fala muito sobre o nosso interno. Quantas coisas precisaram ser deixadas para trás para que eu pudesse perder peso? Esse é apenas um exemplo, mas vale para a energia que você transmite, vale para o trabalho que está realizando, para os resultados que você tem feito na vida, para os resultados que você tem na vida. É sobre parar um pouco e ter você como prioridade. É sobre olhar para o seu interno e lembrar que sua foto 3x4 da identidade está pedindo para ser trocada. Esse foi o meu post e eu coloquei uma foto minha de antes e depois. E aí, quero saber qual que era o meu objetivo com esse post. Alguém que tá aí quer arriscar e falar? Eu acho que ninguém vai... ninguém vai sacar. Vou contar pra vocês qual foi o meu objetivo com esse post. Eu sei que quando qualquer coisa que mostra um antes e depois no Instagram tem um engajamento muito alto. Ele alcança muitas pessoas. Quando tu vem com uma foto tipo, eu era gordo e fiquei magro, ou tinha o cabelo X, tô com outro cabelo, ou fiz uma cirurgia, ou os bastidores de uma foto e o resultado da foto, né, o lugar e a foto. Então todas essas coisas alcançam muito, porque as pessoas ficam muito curiosas, né, e desperta assim, a pessoa curte muito mais fácil. E aí eu postei, resgatei essa foto, que eu saberia que teria um alcance legal. Trouxe a tarefa da live, que era de produzir um texto aqui que falasse sobre algo verdadeiro pra mim. E fiz. Claro que tem uma mensagem muito emotiva, né? De sentimento mesmo, de tocar o coração das pessoas, de mostrar, de fazer com que elas voltem a olhar pra elas. Mas o meu grande objetivo era fazer com que fotógrafos soubessem que eu tô fazendo live. Essa é a verdade. Porque eu comecei. Hoje, durante a live aqui no Instagram, tive a ideia de produzir um conteúdo na prática, ao vivo junto com os fotógrafos que estavam me assistindo. Aí tem vários fotógrafos que curtiram isso aqui. E aí, talvez, amanhã eles vão falar, vou ver alguma live. O Bruno postou dizendo que tá fazendo uma live. Então, esse era o meu grande objetivo com o post, tá? Pensei nos fotógrafos, que são a minha persona aqui no meu Instagram. E pensei no objetivo do meu post, que era falar que eu tô fazendo live. Então, olha só tudo que veio depois de falar que eu tô fazendo live. Só botei lá no comecinho, só foi um contexto da minha história. Hoje, durante a live aqui no Instagram, tive a ideia de produzir um conteúdo na prática ao vivo junto com os fotógrafos que estavam me assistindo. Aí eu escrevi todo o texto emotivo depois, mas o meu start que eu queria era que eu queria que outros fotógrafos soubessem que eu tô fazendo live. Então, essa foi a nossa conclusão das tarefas da live de ontem. Se você não fez e quer fazer, tá na live 17, lá no YouTube, que vai entrar daqui a pouquinho, já tá lá pra quem tá assistindo no YouTube. E a gente dá continuação agora pra live de hoje. Eu tava falando então sobre compartilhar, né? Sobre botar pra fora o que você sente. Que isso pode ser de diversas formas, pode ser através de um texto, pode ser através de um post no Instagram, como o José fez, como eu fiz. A gente tá colocando pra fora esse nosso sentimento. E uma coisa muito legal que a gente pode mudar no nosso dia a dia é, ao invés de a gente perguntar pras pessoas, quando a gente vai pra uma reunião com um cliente, certo? Aí o fotógrafo chega, apresenta todo o seu trabalho, mostra todos os valores, os preços ali das coisas, como funciona, né? Isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto. E no final pergunta, o que você acha? A pessoa vai falar, eu acho bom ou acho ruim. Mas agora, quando você muda o que você acha por o que você sente, aí tipo, pum, foi no coração da pessoa. Ela vai falar, nossa, eu sinto que é um momento muito importante da minha vida, eu sinto que eu preciso de fotógrafo, eu sinto que... Então ela vai começar a trazer vários sentimentos dela, entende? Então, ela não vai falar de toda a conversa que você fez, foi extremamente estruturada ali para apresentar o valor do seu trabalho, que a gente já falou sobre isso na live de valor de marca. Quando você pergunta no final o que você sente, ela vai estar sentindo só coisas boas. E dificilmente ela vai falar, não, acho que não é pra mim, não tem como pagar. Não, porque você não vai estar falando do que você acha do preço. Não, o que você sente em relação a tudo isso? Ela já vai vir com uma outra resposta, você vai ver que vai mudar tudo. E a mesma coisa no seu dia a dia. Ao invés de perguntar o que eu acho disso, não, o que eu sinto em relação a isso. Quando eu começo a falar com alguém, tipo, eu quero falar com o Diego, eu quero falar com a Dani, eu tento sempre pensar, ao invés de falar, eu acho que a gente poderia fazer isso, eu falo, eu sinto que a gente deveria fazer isso. Do que tu sente quando eu falo isso? Ontem eu perguntei pro Diego, o que tu sente em relação a um nome X que a gente tem pro curso que eu quero fazer? Aí ele falou, o que tu sente no teu coração quando a gente fala esse nome?
teve uma resposta. Se eu só falasse o que tu acha, poderia falar, acho bom. Agora, quando eu falo o que você sente no teu coração com esse nome, ele já me deu uma outra resposta. Então, trocar o que você acha por o que você sente. Isso é uma parada que já vai começar a mudar tudo, assim, é uma coisa simples, mas que muda tudo mesmo. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque criatividade é sempre um ato de emoção. E aonde que eu aprendi isso? Eu fiz uma imersão em processos criativos faz 2 anos, e foram 2 meses de curso. E uma das aulas, olha só, foi passar durante 4 horas brincando com crianças, e depois durante 3 horas a gente debateu sobre como foi brincar com as crianças. Essa era a aula, brincar com crianças. E a gente tinha 2 ambientes para brincar com as crianças. A gente tinha um ambiente onde tinham brinquedos prontos, assim, tipo carrinho, boneca, enfim, bola, coisas prontas. E um outro ambiente onde tinham só caixas de papelão, caixa de remédio, sacolas, enfim, coisas recicláveis, assim. E aí, cada grupo de alunos, né, da turma que estava fazendo curso comigo, a metade ficou com os brinquedos prontos, a metade ficou com os brinquedos de papelão, com as coisas de papelão. Depois a gente inverteu. Quem estava no brinquedo pronto ia pro papelão. Eu comecei lá no papelão. E aí, nas caixas de papelão, eu estava brincando com as crianças ali. E foi muito incrível, porque depois, quando eu fui pros brinquedos prontos, eu vi uma diferença gritante, assim, porque nos brinquedos prontos as crianças estavam confortáveis. Elas estavam fazendo o que estava imposto ali. Então, se é um carrinho, o carrinho vai fazer isso. Vou pegar o carrinho e vou fazer o carrinho andar. Se é uma casinha de boneca, eu vou entrar na casinha, vou pegar a boneca e vou fazer a boneca fazer isso aqui. Então, assim, era muito mais confortável. Não explorava tanto a imaginação, mas ainda assim explorava porque era criança. Mas quando era nas caixas de papelão, quando era no que não era brinquedo de verdade, era muito mais divertido, era muito mais possível todas as coisas. Porque uma caixa de papelão podia ser um carro, podia ser uma casa, podia ser um teletransporte, podia ser qualquer coisa. Um cano de PVC virava uma espada, virava sei lá, podia virar qualquer coisa também. Então, assim, é muito legal perceber que quando a gente não tem tudo pronto na nossa frente, quando eu não chego aqui e tenho um livro escrito, o livro eu tenho que escrever. Eu tô fazendo aqui o livro junto. E aí, enquanto eu tenho que fazer, que eu tenho que construir, é onde a magia acontece. E a magia só acontece com emoção, com sentimento. Teve uma hora que eu botei um menino dentro de uma caixa, e aí ele falou, me puxa, o meu carro precisa andar. E eu assim, cara, como que eu não tinha pensado nisso? É claro, é um carro. Tipo, ele tava dentro da caixa e já tinha virado um carro pra ele. E quando eu puxei, ele tava tipo, meu Deus, que massa. Por quê? Criar um ato de emoção. Ele tava entregue pra aquilo ali. E aí, se todo mundo tem sentimento, se criar um ato de emoção e se todo mundo tem sentimento, todas as pessoas têm sentimento, todo mundo pode ser criativo. É só a gente saber utilizar os nossos sentimentos, colocar os nossos sentimentos pra fora. E nada melhor do que colocar o nosso sentimento pra fora através da fotografia. Isso significa que quando eu expressar os meus sentimentos, todo mundo vai gostar? Todo mundo vai achar lindo? Não. Por quê? O sentimento, ele bate de diferentes formas nas pessoas. Então, se eu falar aqui alguma coisa, vamos lá, eu contei uma história sobre autoestima aqui. Contei que eu emagreci 18 quilos no último ano, isso começou com uma crise de pânico que eu tive no ano passado. Isso vai bater pra Mari de uma forma. Isso vai bater pro José de outra forma. Porque cada um vai ter a sua bagagem de vida, vai ter a sua história de vida e vai entender essa história que eu tô contando de uma forma diferente. Pode ser que quando eu conte essa história pra Mari, ela ache engraçado. Pode ser que quando eu conte pro José, ele comece a chorar, porque ele pode se identificar de alguma forma. Então, assim, quando a gente expressa o nosso sentimento da forma mais verdadeira possível, a gente está sendo verdadeiro com a gente. Isso não significa que todas as pessoas vão gostar. Mas, quando eu tô verdadeiro, alguém vai se identificar. Por que todas as pessoas não vão gostar? Porque cada pessoa reage àquilo de uma forma diferente. Porque cada pessoa teve uma história, cada pessoa teve uma vida, cada pessoa teve seus traumas, seus medos, seus sonhos, certo? E isso é muito legal, porque mostra que todo mundo tem autenticidade. Porque até o mesmo sentimento, ele não é igual para as pessoas. Alguém pode me perguntar assim, o que eu tô sentindo é amor? Eu não vou saber dizer se o que ela tá sentindo é amor, porque é o sentimento dela. Às vezes amor pra ela não é o mesmo que é pra mim. Eu posso falar o que eu entendo de amor, mas eu não tenho como dizer se uma outra pessoa tá sentindo amor ou não. Porque até o amor, ele existe de formas diferentes pra cada pessoa.
Assim como cada expressão de um fotógrafo é diferente de outro fotógrafo. E isso é muito massa, porque somos autênticos, somos únicos, somos cada um de um jeitinho diferente do outro. E a gente não precisa ficar em noia com concorrência, porque se a gente está coerente com a nossa verdade e está expressando a nossa verdade, automaticamente alguém vai se identificar, certo? E para fazer isso, para que a gente comece a praticar isso, a colocar isso em jogo, é muito importante que a gente tenha sensibilidade, que foi o que eu falei na primeira live, se não me engano. Mas sensibilidade é a gente ter consciência do nosso sentimento, é a gente saber e entender o que a gente está sentindo agora, é a gente até saber o que as outras pessoas estão sentindo agora. Quando a gente é tão sensível assim, a gente vai ter uma noção muito melhor do que a pessoa está sentindo, porque eu tô consciente do meu sentimento também. E um exercício simples que vai fazer com que você tenha mais consciência do seu sentimento já no dia a dia é quando você tá passando por uma bad vibes, ou isso te deixou estressado, ou isso te deixou muito feliz, um sentimento exagero, assim, tipo, nossa, hoje eu fiquei com muita raiva, tá? Hoje eu tô com muita raiva, eu vi um negócio que me deixou com muita raiva. E você não precisa negar que você tá com raiva, tá tudo bem, a raiva existe. A gente vai ter raiva em algum momento da nossa vida, né? Eu não sou 100% paz e amor que nunca vou sentir raiva, mas aí quando eu sinto essa raiva, eu pego e paro, sei que a raiva tá aqui em mim, gritando, com vontade de quebrar tudo, mas eu paro e vou respirar. Difícil, né? Porque tô com raiva, não quero respirar. Mas eu vou lá pro meu quarto, coloco uma música, respiro. Ok, a raiva tá aqui. Aí eu vou assumir que a raiva tá aqui. Por que você tá aqui, raiva? Aí eu começo a conversar com a raiva, eu vou começar a virar amigo da raiva, tá? E eu vou tomando consciência desse sentimento. Por que esse sentimento tá aqui? Ah, foi porque eu ouvi isso? Por que ver isso me deixou com raiva? Ah, por causa disso. Nossa, então quer dizer que eu tenho que mudar isso? Nossa, é verdade, eu tenho que mudar isso. Aí quando vê a raiva passou e você já tá bem, você teve consciência do seu sentimento. Então você tem que ter consciência do seu sentimento. Quando você está fotografando, por exemplo. Quando você está fotografando, por que chegou essa hora e você ficou mais nervoso? Por que chegou nessa hora e você tá mais feliz? O que está acontecendo ali? Começa a conversar e te observar. Que sentimento que eu tô agora? O que é isso? Quer dizer? E quando a gente toma consciência do nosso sentimento, isso faz parte do nosso dia. É tão presente no nosso dia que isso acontece comigo o tempo inteiro. A gente pode estar fazendo uma reunião e de repente me bateu um ruim aqui, tipo, eu e o Diego estamos fazendo uma reunião e me bateu um ruim. Ele falou alguma coisa que me deixou mal. Eu paro imediatamente. Porque eu sei que eu tô mal. Eu não vou continuar fazendo a reunião mal, entendeu? Tipo assim, eu não quero mais ouvir o que ele tá falando. O que ele falou me deixou mal. E aí, por que eu vou continuar aqui? Eu vou ficar me abafando aqui, ouvindo, fingindo que eu tô ouvindo e não tô prestando atenção e não tô produzindo aqui o que eu poderia? Eu falo, pera, eu não tô bem, eu preciso sair. E eu saio, eu me respeito. Claro que a gente não pode fazer isso em todas as situações, não tem como abandonar um cliente ali. Por isso que a gente pode praticar isso no nosso dia a dia, para que a gente tenha um controle melhor emocional, não um controle, mas uma maestria melhor desses nossos sentimentos, porque controlar a gente não consegue controlar, então não significa que eu aqui tá falando sobre tudo isso, sobre consciência de sentimento, não significa que eu vá sair um dia na rua e eu vou ter uma crise de pânico, que eu tô curado 100%. Não, eu posso sair na rua e posso ter um dia uma crise de pânico de novo, porque eu não tenho controle sobre isso. Mas eu posso ter sim uma maestria e cuidado de todos os meus sentimentos. Porque a partir do momento que eu sinto, hoje, a partir do momento que eu sinto que eu tô um pouquinho mais ansioso, eu já paro. Eu já vejo o que tá acontecendo. Por exemplo, um dia a gente tava numa viagem e eu já tava uns 5 dias sem fazer exercício físico. Hoje estou 4. Tem que fazer hoje. Tava uns 5 dias sem fazer exercício físico. E eu falei pro Diego, cara, a gente tinha que correr, né? Mas ao mesmo tempo a gente tinha que fazer um negócio de trabalho. Eu falei, não, vamos fazer um negócio de trabalho, a gente tem que fazer um negócio de trabalho. Imediatamente meu coração disparou, começou um taquicardia e a minha garganta, tipo, fechou assim, começou a ficar difícil pra engolir a saliva. E eu sei que isso é um sintoma de ansiedade. Então, eu comecei, tipo, já comecei a respirar e ficar mais calmo. Daí eu comecei, o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr. Eu tenho que fazer exercício, eu tenho que botar minha energia pra fora. Eu já tava 4 dias com muita energia e não tava botando isso pra fora. Eu já me conheço, não significa que você vai se resolver dessa forma. Você vai ter que ter consciência do seu sentimento e saber como você lida melhor com cada um deles. Mas eu sei que qualquer sinal de tô com o coração mais acelerado, me deu um pouco de falta de ar, minha mão deu uma formigada, eu sei que tem alguma coisa errada. Isso não é parte do meu natural. Então automaticamente eu sei que isso tem algum sentimento aqui que não tá me fazendo bem e que eu preciso parar e respirar e entender o que está acontecendo e ter consciência do que eu estou sentindo. Porque com consciência e nunca negando, nunca falando, não,
Imagina, eu saí aqui na rua, fiquei com meu coração acelerado, eu não tô nervoso, imagina, eu falo sobre isso para as pessoas todos os dias, sobre ter calma, sobre, né, ter consciência do seu sentimento. Claro que não, sou ser humano também, então assim, eu posso sentir coisas ruins e tudo bem, faz parte de mim também sentir essas coisas ruins. E o que a gente pode fazer de exercício é justamente começar a ser mais focado e presente no agora. Então assim, fazer uma coisa de cada vez. O que eu tô fazendo aqui agora? Isso tem total a ver com criatividade, tá? Pode parecer que eu fiz uma viagem, mas tem total a ver com criatividade, que é, enquanto eu tô fazendo algo, eu estou fazendo algo. Eu estou fazendo uma live agora. Eu estou fazendo uma live. Vocês estão assistindo uma live. Então vocês estão assistindo uma live. Se tem alguém agora que tá assistindo ou ouvindo enquanto tá assistindo televisão, não vai resolver. Você vai estar assistindo duas coisas, vai estar ou tá assistindo e daí pausa, vai lá no WhatsApp, dá uma respondida a alguma coisa, depois volta pra live. Não adianta. Se você tá aqui, você quer aprender, você vai precisar estar presente. Estar presente pode ter, para ajudar na tua presença, pode ter uma folha, tu pode estar anotando tudo. Isso é presença, tu tá estudando essa live, tu tá absorvendo tudo que eu tô falando. Não tá simplesmente só aqui ouvindo, blá blá blá, e daí conversa com outra pessoa, e daí vai lá na cozinha, pega um negócio. Sabe? Outra coisa, eu não tô falando que eu não faço isso. Hoje eu escutei uma live, enquanto eu fui na cozinha, fiz o meu limão espremido com a água. Eu fiz isso. Mas depois, quando eu queria ouvir mesmo, eu fui pra sacada e fiquei sentadinho olhando. Só assistindo a live que tava acontecendo antes da que eu comecei a fazer aqui. Então a gente precisa estar mais presente em tudo que a gente tá fazendo, tá? E aí eu anotei algumas coisas que eu acho que é importante sobre criança, tá? O que eu falei lá no começo, né? Quando a gente era criança, se você tiver alguma dúvida, vai deixando aí nos comentários, tá? Quando a gente era criança, a gente era muito criativo, né? A gente pode até depois ter sido educado para não ser tão criativo, ter sido bloqueado muitas vezes, mas se a gente lembrar da nossa criança, a gente percebe que todo mundo era criativo. Todo mundo pode ser criativo, todo mundo é criativo. Por quê? Quando a gente era criança, a gente era criativo. Então tem uma frase até que diz, né? O adulto criativo é a criança que não morreu. Então a criança tá ali presente, tá viva. E a criança ensina muita coisa. Eu aprendi muita coisa com aquele exercício que eu falei lá atrás, da aula que eu tive com as crianças, porque a criança, ela tem um processo muito leve. Ela não tá preocupada só com o resultado. Ela não tá preocupada com, minha foto tem que ficar perfeita, minha foto tem que ficar perfeita, minha foto tem que ficar perfeita. Não, ela tá fazendo, ela tá se divertindo e ela tá brincando enquanto ela tá fazendo. Às vezes, a brincadeira dela é preparar uma brincadeira e esse preparo nem chegou no final, ela já brincou. Então, assim, o processo é leve, o processo é gostoso, é muito massa enquanto ela tá fazendo. E ela tá fazendo de um jeito, daqui a pouco ela sente que ela pode mudar, ela faz, ela tem essa flexibilidade, ela não precisa entregar um resultado pronto, perfeito, tá aqui o que eu fiz. Não, ela tá brincando, ela tá se divertindo, esse processo é muito leve. E nós, como fotógrafos, temos que entender sobre isso também. O nosso processo enquanto a gente fotografa tem que ser leve. Tem que ser gostoso pra mim. Eu gosto de fotografar mais enquanto eu tô ouvindo música. Que tipo de música? Sabe? Vai começar pensando e começa a pensar nisso. Ontem eu tava cortando os meus vídeos aqui, tava começando a dar uma esfriadinha assim, o clima ficar mais friozinho. Eu falei, é um cafezinho agora, né? Fui lá, fiz um cafezinho, peguei umas bolachinhas, botei do lado e tava editando os vídeos, tipo, com um cafezinho. Eu falei, nossa, que gostosinho, sabe? Isso aqui. Porque se eu tivesse aqui estressado, tem que editar o vídeo. Não, a gente pode sempre deixar o nosso processo mais leve. Como tu trabalha melhor? Eu trabalho melhor com pantufa. Usa pantufa para trabalhar, entendeu? Então, entender como que é mais gostoso para ti no teu dia a dia. Uma outra coisa, que a criança, ela nunca diminui alguma coisa, ela nunca fecha alguma coisa, ela sempre amplia. Então, assim, uma garrafa está aqui, certo? A criança, ela, dessa garrafa, já ampliaria para alguma outra coisa. Ela pegaria isso aqui e botaria aqui em cima. Agora já tem um chapéu no meu boneco. Entendeu? Porque ela já tá vendo essa garrafa como um boneco. Aí, de repente, ela vai botar um fone no boneco, porque ele vai ouvir uma música, tá? Então o boneco está com fone já. E enquanto ele dança, opa, o chapéu caiu. Ela tem que ter um chapéu maior. E ela bota esse chapéu para ficar mais firme. Tá vendo? Então, assim, a criança, ela vai fazendo isso, ela vai ampliando. Ela nunca olha pra essa garrafa e fala, agora eu vou tirar a tampa porque o boneco não tem cabeça. Não, é sempre mais, é sempre mais. Então, como que a gente pode ampliar o nosso trabalho? Como que a gente pode ampliar a nossa foto para que ela tenha esse mais, essa coisa que vem depois, sabe? O que vem depois da nossa foto?
Pensa nisso, essa frase é boa, né? O que vem depois dessa foto? Uma outra coisa é que a criança ela não tem medo de quebrar o brinquedo. Eu tava naquela parte lá dos brinquedos prontos, e aí eu lembro que tinha que fazer alguma coisa em um boneco lá, que tinha que mexer ele uma coisa de lugar pra outra, e eu não tava conseguindo. Porque eu puxava um negocinho que tinha que mexer lá, e ele não vinha. E eu tava morrendo de medo de quebrar o brinquedo, aí chegou a criança e fez assim, ó, pá! Tipo, com muita força, tá ligado? E tipo, foi pro lugar, porque ela não tava com medo de quebrar, o medo que eu tava de quebrar o brinquedo. E ela conseguiu botar no lugar. Se quebrasse o brinquedo, não teria problema algum para a criança, porque ela iria fazer uma outra, do limão uma limonada. Ela ia ressignificar aquele braço quebrado, aquela coisa quebrada, e ia transformar numa outra coisa. E tá tudo bem, porque ela tem essa flexibilidade de fazer coisas, de uma coisa virar outra coisa. Uma outra coisa é que ao mesmo tempo que a criança faz tudo isso, ela simplifica. Então não é nada muito diferente, não é nada muito distante, é simples. Pegar uma garrafa e virar um boneco e botar o fone no boneco. Isso aqui é simples. Ela não precisou construir um fone power. Não, o fone tá aqui. É simples. Ele pode ser um fone da mesma forma que ele pode ser um cachecol. Entende? Olha só, ele já virou um cachecol no meu boneco. Ó, agora ele é um cachecol. Entende? Então, assim, pra criança é muito simples. E a gente, adulto, tenta dificultar demais as coisas. A gente tenta criar, buscar... É tudo difícil pro adulto. Ah, não, isso aqui não dá por causa disso, isso aqui não dá. Então pensa que na hora que você vai ter que decidir alguma coisa, vai ter que fazer uma coisa que você está achando que é difícil, pensa assim, ó, como é que eu, quando criança, resolveria isso? Como que eu acharia a solução disso aqui? Você vai achar bem rápida essa solução, pode certeza, porque a criança acha a solução rápida, porque é tudo simples. Se eu perguntar pra vocês, qual é a diferença entre lâmpada e mesa? Qual é a diferença de lâmpada e mesa? Qual é a diferença de lâmpada e mesa? A gente vai buscar uma resposta muito difícil. A gente vai buscar, putz, a diferença de lâmpada e mesa. Sendo que a diferença de lâmpada e mesa é que lâmpada é uma luz que acende as coisas e mesa serve para eu apoiar alguma coisa. Essa é a diferença de lâmpada e mesa. É simples, a resposta é simples, é sempre simples, não é difícil, eu não preciso complicar as coisas. Então pensa isso na hora que você está fotografando, que você está preparando, entregando o seu trabalho também. Uma outra coisa que para a criança é muito massa é que tudo é possível para a criança. Então, assim, é possível isso aqui ser um boneco para uma criança. E por que pra gente adulto muitas vezes não é? Se é possível. Porque não, eu não posso fazer, eu não posso usar minha imaginação, né? Imagina, é errado eu fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu vou ser julgado se eu achar isso aqui um boneco. As pessoas vão rir da minha cara se eu achar isso aqui um boneco. E aí, paciência, se as pessoas rirem, se as pessoas acharem feio. Porque isso aqui é o que eu acredito que é um boneco. Eu olho pra isso aqui e eu vejo um boneco agora. Agora eu vou tomar água dentro de um boneco. Então assim, o meu boneco, ele além de tudo, ele é tão massa que ele fornece água pra mim. José Melo comentou, a parte mais difícil do post da live de ontem foi descomplicar. Descomplicar, que é o que eu falei também sobre isso. Muitas vezes a gente pensa, vou criar um conteúdo, precisa ser muito... meu Deus, como que eu comecei meu conteúdo ontem? Hoje, durante a live, falamos sobre isso. E isso me lembrou isso. E essa lembrança me trouxe essa reflexão. Foi isso que eu fiz. Eu não fiquei tentando, meu Deus, vamos achar uma... E é isso, a gente precisa descomplicar as coisas. Às vezes o fotógrafo fica olhando fotos de outros fotógrafos que ele admira e aí ele acha, nossa, é muito incrível, ele deve ter feito um trabalho gigantesco para fazer essa foto. Deve ter sido muito difícil ter feito essa foto. Talvez não consiga. Porque ele tá lá focadinho no resultado, ele tá olhando pro resultado pronto. Ele não sabe que o processo foi leve para fazer aquela foto, que foi descomplicado, que foi gostoso, ele estava conectado com as pessoas ali, ele estava se divertindo enquanto ele estava fazendo. Não, porque o fotógrafo aqui tá só olhando pro resultado dos outros fotógrafos. Então, ao invés de tu se inspirar só em foto pronta, vê como que os fotógrafos que você admira estão fazendo essas fotos. Talvez você aprenda muito mais do que olhar para a foto pronta. Porque é o processo que faz a foto pronta ficar boa. Então, eu preciso que o processo seja leve e que tudo seja possível, que seja descomplicado. Uma outra coisa que a criança tem é curiosidade. Então, da mesma forma que eu comecei esse livro aqui, com as 10 perguntas que eu estava fazendo hoje, eu lembrei de coisas que eu tenho dúvidas e eu nunca fui atrás. Tipo,
O que é a realidade? Será que todo mundo vê da mesma forma? Pra onde eu vou? Da onde vim? Já pensei sobre isso em alguns momentos, mas, tipo, são perguntas que eu lembrei hoje que eu tenho, são dúvidas que eu tenho. Então eu posso me questionar mais sobre isso, eu posso questionar mais sobre a vida, eu posso questionar mais sobre o meu trabalho. Como que eu posso fazer isso aqui melhor? Por que eu fiz isso aqui dessa forma? O que isso aqui representa? Sabe? Vai te perguntando, tá tudo na nossa cara. É só você se perguntar, é só você olhar pras coisas e pergunta. E se você tá gostando dessa live, aproveita e já manda pro seu amigo fotógrafo, tá? Que vai gostar. Então pega aqui o aviãozinho embaixo e manda pro seu amigo fotógrafo. Pra esse fotógrafo que precisa simplificar as coisas, que precisa ter mais curiosidade, que não precisa ter medo das coisas quebrar, que ele precisa ampliar as coisas, que ele precisa ter um processo leve, que ele precisa resgatar essa criança, meu Deus. E uma outra coisa da criança, que é a última coisa que eu anotei, que ela tá sempre aberta às novas experiências. E experiência é diferente de vivência. Vivência é algo que, por exemplo, eu estou vivenciando essa live, certo? Eu estou vivenciando, porque eu já preparei aqui o que eu vou falar na live e estou compartilhando aqui as coisas que eu sei, então estou vivendo essa live da forma mais presente possível. Agora, se de repente acontece alguma coisa aqui, tá? Eu chamo algum de vocês para participar aqui comigo. Essa pessoa começa a falar, essa pessoa começa a chorar. Isso é uma coisa que eu não tinha controle. E aí passou a ser uma experiência pra mim. Por quê? Ela tá me invadindo. É algo que eu não tenho controle, que tá acontecendo, e eu permito que aconteça. E essa experiência vai invadindo o meu ser aqui, entendeu? Então, a gente precisa ser mais aberto pra sentir essas experiências, pra deixar essas experiências acontecerem. Ah, tá rolando uma coisa que você não tem controle? Vive isso, deixa isso acontecer, entendeu? Sente isso acontecendo, não fica bloqueando, não fica querendo ter controle de tudo, a gente não tem controle de nada. Olha só o que a gente tá fazendo agora, a gente tá em casa há 15 dias, porque a gente não tem controle sobre as coisas. Pode acontecer uma pandemia no mundo e você vai ter que ficar em casa. E aí vive estar em casa, entendeu? É uma experiência diferente, eu não saio de casa faz 15 dias. Aí ontem quando eu tive que descer pra pegar água, eu fui tipo nervoso assim, né? Meu Deus, vou descer pra pegar água, e agora? Eu não posso encostar em nada, porque eu já tô acostumado aqui, né? Mas fui. Mas assim, estar em casa é uma experiência nova para algumas pessoas. Então vive essa experiência de como que é estar em casa. Como pode ser legal estar em casa? O que eu posso descobrir de estar em casa que antes eu não descobria, sabe? E permitir que essas coisas aconteçam. E às vezes não tá acontecendo nada, permite não acontecer nada. Porque isso também é ser criativo, é tu não ter essa preocupação de buscar uma resposta, sabe? Tem horas que não vem mesmo, e aí você vai fazer o quê? Você vai ficar brigando com você e entrar num clima de estresse? Isso vai dar um problema, porque hoje em dia todo mundo já não é mais algo que é só uma função X que precisa ser criativa. Todo mundo precisa ser criativo. Todas as funções precisam ser criativas. Todos os fotógrafos precisam ser criativos. E a gente tem que cuidar com quando a gente vai estar em busca de uma ideia, de solucionar algum problema, de resolver alguma coisa para usar nossa criatividade, a gente tem que cuidar que muitas vezes a gente fala não. Isso é um exercício que a gente tem aqui diariamente, assim. A gente tá fazendo uma reunião e aí um dá uma ideia, o outro fala não gostei. Só que por que eu não posso falar não? Às vezes a ideia dele, que parece ruim, vai ter uma ideia melhor. Então, vamos parar de falar não para as nossas ideias, porque eu falei isso na live de ontem também. Nenhuma ideia começa genial, ela começa como uma ideia, às vezes, ok ou até ruim. E daí você vai melhorando essa ideia. Então, falar mais sim. E aí, eu falei que queria falar mais sobre esse livro, que é o Hobby como um Artista, tá? Eu não sei quantos minutos a gente tá. A gente tem 15 minutos. Tá, a gente tem 15 minutos pra finalizar essa live. Eu tenho esse livro que ele é Desbloqueie Sua Criatividade, né? 10 dicas sobre criatividade. E eu vou compartilhar com vocês alguns tópicos que eu anotei quando eu li esse livro e que eu acho importante falar um pouquinho sobre isso, tá? Daí eu passo por eles rapidinho, porque daí a gente já consegue finalizar a live em 1 hora. Vamos lá, então o livro é Hobby como um Artista, 10 dicas sobre criatividade, do Austin Kleon, da forma mais portuguelística. Seguinte, coisas que eu anotei que eu acho importante, que eu resgatei esse meu doc para compartilhar com vocês nessa live. Todo trabalho criativo é construído sobre o que veio antes. Nada é totalmente original. Toda ideia é um remix de uma ou mais ideias anteriores. Você é a soma das suas influências. Então, assim, nada vem do nada. Toda ideia vem de alguma coisa. Da caixinha da Dani que tava por aqui, que eu vi antes de começar a live. Vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Ontem eu mostrei no Telegram. Se você não tá no canal do Telegram ainda, entre no canal do Telegram. Se não tem aplicativo, baixe o aplicativo do Telegram.
Você vai lá na sua lojinha de aplicativos, baixa o Telegram e entra aqui no meu link da bio do Instagram depois e lá tem um link para entrar no canal do Telegram. Eu mostrei essa caixinha ontem, certo? Foi uma caixinha que a Dani recebeu. Ela comprou um shampoo e veio nessa caixa. Aí eu falei sobre toda a questão do criar um valor, enfim, tem várias mensagens aqui dentro. Mostrei tudo lá no Telegram, não vou falar aqui de novo, tá? Mas só para dar um exemplo para vocês. A gente tá mudando as nossas caixas da Voe, como a gente entrega os nossos álbuns. E quando eu olhei para essa caixa, já me trouxe várias ideias para Voe. De fazer uma caixa, eu falei assim, a gente podia usar algum animal como... Tem um animal que vai aparecer na nossa identidade, sabe? Eu acho que é legal, tipo, uma borboleta, daí a gente começou a pensar qual é o significado da borboleta. Ah, e se fosse outro animal? Aí a gente começou a pensar para ter uma ilustração na nossa caixa também. Eu olhei para essa caixa e eu tive uma ideia, eu estou copiando alguma ideia daqui, mas obviamente não vai ficar igual, porque eu posso unir essa ideia com a ideia de alguma frase, ou tipo assim, eu acho que a flor vai ser borboleta, eu decidi que vai ser borboleta, vai aparecer borboleta na caixa da Voe. Daí eu olho que nesse livro aqui tem esse desenho, ó. Quer ver? Quem tá assistindo no YouTube vai ver, tá? Ó, tem esse desenho aqui. Tá vendo como é? Tipo, é só uns traços brancos assim com fundo preto. Daí eu falo, a nossa borboleta poderia ter esses traços. Que eu acho que vai ficar legal numa caixa preta. Ou talvez então a gente pega o amarelo, que é o amarelo da Voe, e faz o fundo amarelo e o desenho rabiscado em preto. Será que vai ficar bom? Preto ou branco? Daí... Olha, já uni 3 coisas. Eu uni a caixa, eu uni o desenho do livro e eu uni a cor da Voe. Então, tudo que a gente vai criar é a soma de várias outras coisas. Então não tem problema. Vamos parar de achar que a gente não pode copiar, porque a gente nunca vai conseguir copiar igual. E a gente pode copiar de várias pessoas ao mesmo tempo. E essa cópia de várias pessoas ao mesmo tempo vai fazer você criar algo novo. Quando a pessoa for olhar a minha caixa da Voe com a estrela amarela rabiscada, ela jamais vai olhar, nossa, eles copiaram a caixa da Uso Orgânico. Claro que não, entendeu? Eles copiaram o livro Hobby como Artista. Não. Então, a gente é a soma de todas as coisas que a gente vê, que a gente busca, que a gente gosta. Outra coisa, salve tudo que vale a pena ser copiado. Precisa de inspiração? Abre essa pasta. Então, coisas que você gosta, que você acha legal. Eu fazia muito isso no começo, principalmente. Eu buscava várias fotos que eu gostava, eu buscava a identidade que eu gostava e salvava tudo numa pastinha. Eu chamava essa pastinha de copião, que era tipo várias cópias. Então você pode criar essa pastinha copião, começar a colocar lá tudo que você se inspira, tudo que você gosta. E depois, quando você vai criar alguma coisa, pega um pouquinho de cada coisa. O que eu gosto disso? O que eu gosto daquilo? O que essa marca fez que eu gostei? O que esse fotógrafo usou aqui de edição? Ah, que legal essa cor. E vai juntando tudo. Não tem problema copiar quando a gente copia de várias pessoas, porque aí já nem mais é cópia, você está criando algo único. Porque você está somando tanta coisa que já é sua, já é criação autoral aqui, mas que surgiu de coisas que vieram antes, porque nada vem do nada. É no ato de criar e de fazer o nosso trabalho que descobrimos quem somos. Ninguém vai conseguir descobrir o fotógrafo que é sem antes fotografar. Você precisa fotografar todo tipo de coisa, você precisa fotografar todo tipo de gente, porque só assim você vai aprender e vai descobrir quem é você como fotógrafo. Você não vai, antes de ser fotógrafo, nunca fotografei, vou decidir agora qual é a minha personalidade a fotografar. Claro que não, você nunca fotografou, você vai ter que fotografar primeiro. Fotografa primeiro e fotografa todo tipo de coisa, todo tipo de gente. Fotografa de manhã, de tarde, de noite, fotografa muito. E aí você vai ver nesse processo o que você gostou mais, o que você não gostou. Ah, eu me senti bem quando aconteceu isso, então será que eu tenho que levar mais para esse lado? Eu gostei mais quando eu fotografava esse tipo de gente, por quê? Sabe? Então você só vai descobrir no processo, enquanto você faz. Deixa eu ver aqui a próxima. Faça o trabalho que você gostaria de ver. Aí eu adaptei. Fotografe o que você gostaria de ver. Você pode fotografar o que você gostaria de ver. Daí você tem que pensar, o que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver pessoas felizes pulando na beira da praia, eu gostaria de ver pessoas se beijando em cima de uma cama, eu gostaria de ver pessoas peladas no meio da floresta. O que você gostaria de ver? Fotografe o que você gostaria de ver. Ah, não tem cliente que vai me contratar agora para fotografar gente pelada no meio da floresta? Chama um amigo, uma amiga que vai topar ficar pelado no meio da floresta e faz essa foto. Você gostaria de ver isso, não gostaria? Então vai lá e faz. Faça o que você gostaria de ver. Fotografe o que você gostaria de ver. É simples, tá vendo? É trazer a nossa criança, de novo.
Saia da frente da tela. Em nossa era digital, não esqueça de usar as suas digitais. Precisamos nos mover para sentir que estamos fazendo algo. Trabalho que vem só da mente não é nada bom. Porque, ó, aqui, por exemplo, a minha aula, tá? Minha live, minha aula live, tá? Tá tudo aqui na mão, eu não fiz no computador, porque toda a ideia, tudo que a gente começa, na hora que a gente tá fazendo uma reunião, na hora que a gente tá pensando, eu sempre tô com a folha. Eu nunca faço direto no computador, porque enquanto a gente tá escrevendo, o nosso cérebro já tá muito mais ativado. Quando eu tô aqui, ó, e ainda traz umas canetas ali, por favor. As duas, isso. Ó, e eu sempre trago, hoje não tá porque eu esqueci mesmo de colocar, mas tá sempre aqui perto de mim, as canetinhas, os lápis, sempre que a gente vai fazer uma reunião, eu boto na nossa mesa. Ah, a Dani tá ali falando uma coisa, ah, a Dani deu uma ideia, eu tô aqui pintando, talvez, se eu quiser, entendeu? Tem essa liberdade. Pensa como você faria um trabalho quando você é criança, por que a reunião tem que ser chata? Entendeu? Como que você pode fazer de uma reunião um negócio que, pá, é você quando é criança, sabe? Se você chegar numa reunião com um cliente, ele espera totalmente que você chegue lá total engessado, nervoso. Aí você chega, você abre, você, ao invés de botar foto na mesa, você bota um monte de folha. E aí você bota as canetinhas, ó, então eu trouxe, se vocês quiserem desenhar enquanto eu falo, claro que o seu cliente tem que ser nessa vibe, né? Mas olha que massa, tá ligado? E aí você fazendo reunião, você vai desenhando, aí chega no final ainda você dá o desenho pra ele, que você fez. Aí vai falar, nossa, eu amei esse fotógrafo, eu quero esse fotógrafo, eu amei! Então, enquanto você tá muito só no digital, só no computador, só no celular, sai um pouco disso e vem pra aqui, ó, pra folhinha de papel, ó, meu caderno aqui, ó, meu caderninho, ó, que eu anoto coisas. Aqui, ó, várias coisas anotadas, ó, tá vendo? Passo muito pelo papel. Ó, e tem desenho aqui, deixa eu ver o que é. Ah, tem um desenho aqui, aleatório, um dia de inspiração. Então, brinca mais com o papel, com a caneta, que nesse momento de estar aqui transcrevendo para isso, você vai ter mais insights do que estar propriamente no computador digitando, tá? Porque a ação dispara o nosso cérebro e leva a pensar. Enquanto você está aqui buscando coisa, que lápis eu vou pegar, que caneta, vai movimentar muito mais do que você está aqui no frente do computador fazendo isso. Enquanto você escuta uma outra pessoa, sabe? Próximo. Reserve um tempo para ficar entediado. Sente e não faça nada. Vai gerar boas ideias. Reserve tempo para se distrair. Nunca se sabe onde isso vai levar. Mantenha todas as paixões na sua vida. Não descarte. Se você ama coisas diferentes, continue passando o tempo com elas. Por que agora você ama fotografia e você quer ser fotógrafo, você vai ver só com fotografia? Não. Você gosta de música também? Você pode ter tempo para estudar música, você pode ter tempo para unir a música com a fotografia e tornar essa fotografia ainda mais autêntica, mais singular. E tô finalizando, tá? Inclusive, se você tá aqui até essa live, parabéns! Até essa hora. Até essa live não, né? Essa live é uma única. Mas se você tá assistindo do começo ao fim, você é um fotógrafo foda já, porque você tá disposto a ouvir, a aprender, a conhecer coisas novas, ouvir a visão de outras pessoas, e isso é muito massa, isso vai enriquecer muito a tua foto, vai enriquecer muito o teu trabalho. Eu tenho certeza que se você colocar em prática tudo que eu tô falando nesses 30 dias de live, muitos resultados vão aparecer, e eu vou querer deixar uma tarefa pra hoje também, tá? Porque ontem a gente teve e hoje a gente vai ter também, eu não sei ainda qual é, vai vir. Se está todo mundo mostrando uma maçã, mostre uma laranja. Essa frase é muito boa, né? Por que eu tenho que fazer igual a todo mundo? Se está todo mundo fazendo isso, por que eu tenho que fazer isso também? Por que eu não posso fazer diferente? Né? Ao invés de mostrar a foto que está todo mundo esperando ver, por que eu não mostro uma foto wow, que vai todo mundo fazer wow, que você vai ser fotógrafo wow, sabe? Você gostaria de ser esse fotógrafo? Wow, que as pessoas olham pra ti e falam wow, que você faz o teu trabalho, termina e posta e você mesmo fala wow. A gente precisa disso. Viajar faz todo mundo parecer novo, e quando o mundo parece novo, nosso cérebro trabalha com mais empenho. Então, é muito legal você descobrir universos diferentes, você tá aberto para isso e você unir tudo isso, né? Que é o que eu sempre falo, não estuda só fotografia, não fica só focado vendo fotógrafos, vê outras coisas, vê outras áreas, vê outras profissões, vê o pessoal da moda, vê o pessoal de cozinha, vê o pessoal de cozinha culinária, vê o pessoal, vê o que as pessoas estão fazendo diferente, o que os influenciadores digitais estão fazendo, sabe? Tudo isso vai trazer insights para a tua fotografia, não fica focado só no teu mundo. Encontre a pessoa mais talentosa da sala. Se não for você, fique perto dela, saia com ela, tente ajudá-la. Então isso é muito importante, é ter pessoas que vão estar ao nosso lado,
sempre acrescentando, sempre somando. E nas nossas lives de sábado acontece o nosso Mastermind, que é esse momento onde a gente tem duas cabeças pensando e juntos criamos algo a mais aqui, essa mente mestra que a gente fala. E é um momento onde a gente está falando de coisas boas, a gente está criando, a gente está co-criando as coisas que a gente deseja. E no próximo sábado teremos onde o Diego participa comigo. A gente está finalizando a live, quero saber se vocês gostaram, vão deixando aí o que vocês acharam nos comentários. Se você está assistindo no YouTube também, deixem nos comentários. Mas eu queria deixar uma tarefa. Deixa eu ver o que vai ser essa tarefa que eu vou criar agora aqui. Tem tempo aqui? Quanto? Vai acabar? Um minuto? Já sei. Vou deixar a tarefa no meu Telegram, tá? Então eu vou pensar na tarefa aqui e aí mando no Telegram pra vocês. Acompanhem lá no Telegram e também mando sugestões da aula de amanhã. E não esqueçam também da live da Colheita Feliz, que a live vai acontecer no dia 6 de julho, o link tá na minha bio. A live da Colheita Feliz é a live para comemorar todos os fotógrafos que chegaram nos meus conteúdos depois de sei lá quantos dias, porque comecei aqui com a Larissa, depois veio a Mari, depois veio a Sara, e está aumentando. Hoje já temos o José, já temos mais fotógrafos aí chegando. Então no dia 6 de julho vai ser para mostrar para vocês e para eu comemorar também o que eu fiz com que consistência e comprometimento eu chegasse no dia 6 de julho com mais fotógrafos na minha família, nessa família aqui que compartilha, que cresce, que soma, que evolui todo mundo junto. E com o principal objetivo, eu acho, de que os fotógrafos vivam da fotografia e vivam bem, sabe? Não seja aquela coisa louca que só tem que trabalhar. Então, beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e amanhã tem mais.